Aqui, Márcia Maria, mais uma vez falando do nosso programa Simples Assim. Tendo o prazer de apresentar para vocês o quadro Profissões, aqui com 2 engenheiros. Estamos com a Andréia, engenheira de alimentos, e o Kaique, engenheiro químico. Perfeito, Kaique? Perfeito, isso. Gente, quando a gente fala de engenharia, eu, particularmente, eu vou para engenheiro de obras. Como que é essa questão aí? Fala aí, André e Kaique, como que é essa questão aí quando você fala, eu sou engenheiro, e você fala assim, eu sou engenheiro de alimentos, como que a pessoa reage? Começa. Engraçado mesmo, porque um prazer estar aqui com você hoje. Quando a gente fala em engenharia de alimentos, principalmente, as pessoas imaginam realmente isso, né? Uma construção de alimentos, e existe um meme até, né, no Instagram que fala justamente isso, uma engrenagem carregando uma maçã, subindo uma escada para ir para um bolo. Porque ninguém imagina engenharia de alimentos, né? Exato, exato. E a engenharia de alimentos, ela existe há uns anos já, mas ela, de fato, não é uma engenharia tão conhecida. Quando eu comecei a procurar e pesquisar sobre, eu verdadeiramente também não tinha total conhecimento. Embora a minha vontade em fazer engenharia partiu até de um outro caminho, dentro do cursinho, né? Certo. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, mas a engenharia de alimentos, ela contempla realmente toda a questão da produção de um alimentos, né? Então, isso eu estou falando muito mais focado em um alimento industrializado. Isso. Né? E você, Kaique, engenharia química dentro de que área? Também alimentícia? Prazer, muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Então, como a Deia falou dos memes dela, o meu é sempre perguntando se eu vou fazer bomba. Ah, tá, é verdade. Costume. E eles juntam químico e já falam, vai fazer bomba, vai explodir alguma coisa. Mas não, a área de engenharia química está presente há bastante tempo. Inclusive na área de alimentos também. Certo. Na parte de matérias-primas, tá na parte petrolífera, parte de cosméticos. Em todos os ambientes que o pessoal está trabalhando, tem um engenheiro químico atrás, para a formulação desses tipos de copos que suportam temperatura. Certo. Substâncias, qual substância pode ter nessa plataforma do microfone. Então, o engenheiro químico está em todas essas áreas. A durabilidade, qual material vai resistir a certo produto. Então, o engenheiro químico faz toda essa parte também. Tá, dentro da área de vocês, já aconteceu algum fato assim inusitado que você falou, nossa, como que pode? Ou alguma pergunta, ou enfim, alguma coisa deve ter acontecido. Fala pra gente. Com certeza. O nutricionista, ele é bem diferente do engenheiro de alimentos, né? E eu acho que, falando da área da engenharia, o que mais causa confusão é, de fato, o nutricionista com o engenheiro. E não tem nada a ver. Então, várias vezes, quando eu falo, você se formou, né? Em que é que você se formou? Sou engenheira de alimentos. Nossa, que legal! Você me passa uma dieta? Sério? E você, Kaique? O meu é formulação de remédio. Sempre falam, olha, você é engenheiro químico, você não consegue me arrumar uma formulação de tal remédio e tal, para ver se eu consigo falar com alguma farmácia de manipulação? Eu, não consigo. Gente, que coisa. Porque, assim, é novo, acho que para a maioria da população, né? Sim, você fala em engenharia... eu sou engenheiro, tá, eu vou imaginar no construção de pontes ou de prédio. Engenharia de alimentos, o que é engenharia de alimentos, né? E vocês trabalham numa empresa... Vocês trabalham juntos, né? Sim. Isso na mesma empresa. E essa empresa, ela mexe com alimentos, ela é uma empresa alimentícia. O que é a empresa de vocês? Atualmente, a gente trabalha na CMS Impex. A gente trabalha com ingredientes e aditivos alimentares. Então, vocês não fabricam nada, vocês importam e distribuem para as empresas alimentícias. A gente faz tanto a distribuição quanto a importação direta. Eu acho que nessa parte a Andréia consegue até explicar melhor um pouco de como funciona lá na CMS. Na verdade, assim, falando da CMS, falando até a área que a gente atua, né? Que nós trabalhamos no comercial hoje. Certo. Então, eu trabalho na parte da gestão, o Kaique ajuda com toda a parte de vendas lá dentro.
E o nosso foco maior, o nosso objetivo é, de fato, vender as matérias-primas para a produção, perfeito. não só de alimentos, porque a CMS ela é uma empresa focada em vários segmentos. Então, a gente tem matéria-prima para tratamento de água, a gente tem matéria-prima para produção de um alimento, de um suplemento. Dentro da área da engenharia, um engenheiro civil, ele tem condições de trabalhar na área alimentícia? A pergunta é justamente porque vocês precisam ter esse conhecimento dentro da área química, porque a área alimentícia precisa da área química, né? O engenheiro civil consegue ou não? Isso é só para esclarecimento, levando em conta que eu sou leiga. E quem está nos assistindo, muitas pessoas também são leigas e vai ter essa curiosidade aí. Sim, com certeza. Sim. Na verdade, assim, a gente costuma falar que é muito dito por aí que o vendedor, ele vende qualquer coisa, que ele pode ser de qualquer área. Falo que vende até a sogra, né? Exato. Eu acredito nisso. Dizem que ele precisa somente ter aquela persuasão, ser um bom negociador. Sim. Mas eu acredito muito que, assim, primeiramente, ainda assim, a parte de currículo ainda faz muito sentido para uma contratação. Então, o que eu vejo muito da experiência que eu tenho é que o que cabe mais dentro de uma área de vendas, comercialmente falando, é muito mais um administrador e um engenheiro que seja relacionado com a sua área de atuação. Mas, é claro que quando a gente fala, por exemplo, de um administrador, e claro, novamente, não estamos aqui diminuindo ou colocando qualquer um em seu devido lugar. Mas o administrador, ele vai ter que adquirir o conhecimento no decorrer de sua trajetória, né, de profissional. Diferente, talvez, de um engenheiro que vai vir já com uma bagagem da faculdade, mesmo a gente sabendo, claro, que conhecimento sempre tem que estar se atualizando. Perfeito. Né? Então, acho que o ponto é esse. Deixando bem claro para o público também, que eu estou falando, vocês trabalham numa empresa de importação e exportação, vocês não trabalham na produção. É óbvio que na produção, o engenheiro químico ele tem o seu lugar, o engenheiro de alimentos tem o seu, mas eu falando de vocês como representantes, né, vendedores, né? Se caberia, então, para deixar isso bem claro para vocês, gente. Sim, caberia, né, cara? Acho que caberia. Eu acredito que com o estudo, qualquer área consegue pode cortar aí. Caberia sim, eu acredito que em qualquer área que você estude e empenhe um bom trabalho, você vai conseguir ir bem sim. Mas como a Déia falou, eu acredito que você ter um embasamento técnico facilita o caminho. Certo, então, certo. Um engenheiro civil ir para uma área mais de construção, provavelmente um corretor de imóveis. Talvez fique mais fácil para ele, para apresentar uma planta, explicar os pontos daquela planta. É mais fácil para o engenheiro civil fazer isso do que um engenheiro químico, por exemplo. Sim. Mas eu acredito que... E complementando, eu acho que depende da empresa que também vai contratar. Porque tem empresas que exigem um vendedor técnico. Perfeito. Aí, com toda certeza, ele não vai caber. Eles vão Mas tem empresas que é generalizada, né? Um vendedor. Perfeito. Então, aí, acho que caberia qualquer tipo da engenharia. A engenharia é bem abrangente, né? É bem abrangente. Tanto é que quando você ouve falar em engenharia de alimentos, engenheiro químico é até comum, né? Mas engenharia de alimentos, sinceramente, não é comum. Não é comum, né? São poucas faculdades que tem aqui. E você fez faculdade? Eu fiz Mauá, Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano. Mas a engenharia de alimentos mesmo, agora eu acho que está um pouquinho mais... acho que está um pouquinho mais conhecida, né? Mas na época que eu fiz, há muitos anos atrás, ela não era muito difundida. Então, de fato, ela era mais restrita para algumas faculdades mesmo. E você optou em fazer... Porque dentro da medicina, você faz a medicina e depois você faz... Os últimos anos é que você opta por qual... especialidade você quer fazer. No caso da engenharia, a mesma coisa? Sim. Lá na Mauá, pelo menos, acho que os 2 anos são a engenharia básica. A gente tem mecânica,
cálculo 1, cálculo 2. Exato. E aí, o terceiro ano, até o terceiro ano, né, é focado na engenharia química. Então, Certo. todos os engenheiros químicos e alimentos estudam junto. Certo. E depois, os 2 últimos anos, é focado na engenharia de alimentos. E são 5 anos. 5 anos, Isso. certo. E você também é a mesma coisa na engenharia química? Eu fiz a Universidade de São Judas. Certo. Os 2 primeiros anos são iguais ao da Mauá, são todas engenharias unificadas. E a partir do segundo já começa a ir para o ramo mais físico e químico. Certo. Então, no terceiro, quarto ano ali, já começa a virar mais engenharia química mesmo. Mas, pelo que todo mundo acha que é química, engenharia química é muita física. A Física, maioria, né? a maioria das matérias são física, mecânica dos fluidos, são matérias completamente diferentes do que o pessoal imagina. Mas é muito, muito legal para quem gosta de exatas, é um curso excelente. O que vocês teriam para passar para o público? Eu gostaria que vocês olhassem ali e falassem sobre a profissão de vocês. Que vocês, legal, gente, vão em frente, olha, não façam. Enfim, o que vocês falariam aí para o pessoal? Certo. Na verdade, até engraçado, porque eu fui fazer cursinho para medicina. Eu achava super bonitinho os bebês que iam para os pediatras, tomavam remedinho, eu achava que era isso. Quando eu entrei no cursinho para fazer medicina, eu falei, Jesus, não tem nada a ver comigo. E aí, quando eu me encontrei na engenharia, eu hoje falo que eu sou completamente apaixonada pela área. É uma área que ela traz muita inovação e criatividade. A engenharia, ela não é uma faculdade fácil, é uma faculdade muito difícil mesmo. Eu cheguei a pensar em desistir algumas vezes. Sim, não foi só você, eu te garanto. Eu chorava no primeiro ano, eu falava pro meu pai, eu não quero mais isso, eu acho que eu vou fazer, sei lá, administração, contabilidade. Mas eu persisti, fui até o fim, não me arrependo e sou completamente apaixonada pela faculdade. Eu acho que até inclusive, acho que tudo o que eu passei dentro da faculdade me fez até olhar para trás e falar, caramba, eu fui corajosa, eu fui persistente, eu lutei até o final. Que bom, parabéns, né? Que é interessante o pessoal saber que nada é fácil. Né? Você tem que persistir, você não pode desistir simplesmente, porque não estou gostando. Vamos lá, dá mais um passo. Sim. Dê mais um passo. Sim. Né? E assim, até, claro, quero que o Kaique fale também, mas eu acho que é importante até a gente comentar que agora eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais velhas, não sei se vocês têm essa impressão, para escolher uma profissão. Mas na época que eu fiz faculdade, em 2004, 2003, foi quando eu entrei no cursinho, a gente era muito novo para tomar uma decisão, né? Então, é uma decisão difícil a ser tomada. E extremamente importante, não é que é pro resto da sua vida, porque hoje, graças a Deus... Você pode fazer outro curso depois, amanhã ou depois, mas né? São muitos anos para você muitos persistir numa faculdade. Acho que falando do pessoal mais novo, os pais estão um pouco mais cientes da dificuldade que é você sair de uma escola e já ir direto para a profissão que você vai ter pro resto da vida. Então, estão um pouco mais compreensivos em relação a isso. E falando da engenharia química, para mim, foi um curso incrível. Eu sempre gostei muito de exatas, química, física, e inicialmente eu queria ir para engenharia elétrica, por causa do meu pai. Meu pai, ele sempre foi técnico em elétrica, e eu sempre participei de muita coisa com ele em relação a essa área. Só que aí eu falei, putz, eu gosto tanto de química, de física. Eu falei pra ele, pai, eu vou tentar uma engenharia, mas uma engenharia diferente. E aí eu fui para a área de engenharia química, completamente maravilhoso em relação ao que eu imaginei. Difícil, também como você pensei imagina. diversas vezes em parar, principalmente quando teve cálculo 2, 3. Mas assim, depois que eu saí da faculdade, eu acho que não é um alívio, né? É uma felicidade. De você falar, poxa, me formei em engenharia e a outra coisa, venci, né? Venci os desabores. Porque todo estudo tem seus desabores. Se você não persistir, não tem como, né? E eu saí da escola e fui direto, então o primeiro ano foi muito difícil, porque eu pensava, putz, vai ser igual a escola. Vou estudar ali em cima da hora e passo. Aí já veio a primeira vez que eu me ferrei na prova, eu falei, não é tão simples assim. Não é nada simples assim. E a gente pega muitas matérias que são, como todas as faculdades, como todas as escolhas, né?
Mas a gente pega matérias que a gente nem sempre gosta, nem sempre tem Exato, habilidade, né? exato. Na engenharia, o primeiro ano tem computação, que eu não sei se Sim. ainda é isso. Engenharia da, não é engenharia da computação? Não é, mas tem mesmo, também, né? tem a parte de programação. Isso, Nossa e Senhora. desenho. Uhum. Eu sou péssima para desenho, então eu cheguei Desenho a fazer geométrico. DP, que a gente chama, né? E cheguei a fazer de novo, mecânica também fiz 2 vezes, graças a Deus nunca cheguei a repetir de ano, mas cheguei a levar a matéria por uns 2 anos. E eu sempre fui uma excelente aluna na escola, então eu ficava abismada, eu falava, isso aí, imagina, é um absurdo eu ficar de DP na E a gente falando parece que é exagero, né? Mas, por exemplo, desenho técnico. Não é você desenhar uma casinha. É você usar o compasso para fazer literalmente tudo do desenho. Então, assim, são estruturas em 3D, em escalas para construção mesmo. Interessante. Então, assim, são desenhos muito, muito complicados. Sim. Então, o pessoal fala, putz, ficou de DP em desenho. Não é desenho do tio Patinhas, né? Não é tão fácil assim, não. Mas é muito gostoso. E eu achava que eu não queria usar mais desenho na minha vida. Porque o que eu tive em desenho foi vista superior, frontal. E aí eu falava nervosa, eu nunca vou usar isso na minha vida. E aí eu tenho 2 filhos, esses dias eu fui ajudá-lo a fazer uma atividade da escola e não é que eu tive que usar, falei, tá vendo? Serviu para alguma coisa. O conhecimento, né? Isso que é importante. O conhecimento, ele nunca é demais, né? Ele nunca é demais. Exato. Onde a gente menos espera, a gente vai usar alguma coisa. Ai, Com certeza. Olha, Andréia, eu te agradeço muito por você ter vindo, a você também, Kaique. Obrigado gente, pelo convite. tudo na vida, ele pode ser simples assim, sempre vai depender de você para que a vida seja simples. Andréia e Kaique, embaixo do copo de vocês tem uma palavra. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa palavra. Começando por você, Andréia. Gostei. Parece que foi escolhida para mim mesma. A minha palavra é paz, pode mostrar? Pode, aqui? mostra. E eu tenho um lema de vida que eu carrego já tem uns 2, 3 anos, que é ter paz, né? E eu queria falar um pouquinho do sentido para mim do que é ter paz. A paz é você se sentir bem dentro de você em todos os aspectos da sua vida. Nem sempre a vida vai ser simples assim. Sim. Nem sempre o joguinho, né, o equilíbrio da vida, a roda da vida, que a gente conhece, né, muito bem, vai ser equilibrado em todos os pratinhos. Mas quando você tem a paz dentro de você, quando você verdadeiramente encontra a sua paz, você consegue viver de forma mais leve, Sem dúvida. de forma mais harmoniosa, né? E aí a paz, ela é para mim o resumo de uma felicidade interna mesmo. E eu acredito que exista isso. Ai, obrigada, Andréia. Você, Kaique? A minha é fé. Eu acho que sai até um pouco do contexto religioso e a fé entra na parte de acreditar. Certo. De você fazer o seu melhor e ter fé que aquilo vai dar certo. Perfeito. Não imaginar que, poxa, dava para eu ter feito melhor. Não, dá o seu melhor ali, se esforça e tem fé que aquilo ali vai render, vai te dar um fruto legal. Então, acho que para mim a fé é isso, sai até do ponto religioso, que eu acredito que muita gente leva. Mas eu acho que é mais isso, acreditar em você. Acreditar. Ter mais tranquilidade no que você E fazer faz. a nossa parte, né? Porque tem pessoas que querem, mas não vão atrás, né? Exato. E aí ela começa a olhar para o outro e falar, nossa, o outro conseguiu, mas... Você fé que vai acontecer, mas se você não se esforça para isso, não... Gente, o meu tá aqui, prosperidade. A prosperidade, ela vem da paz, ela vem da fé, né? A paz de você estar bem com você mesmo, mas você está bem porque você também foi atrás, né? Levando que tudo parte a partir do momento que eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto e eu quero almejar aquele ponto. E dentro desse ponto eu vou ter várias caídas, mas eu levanto porque eu tenho fé que eu vou conseguir, Exato. né? Sim. Mas, mais uma vez, gente, muitíssimo obrigada. Gente, obrigada. E a vida, ela pode ser simples assim, depende de você. Obrigada. Obrigado.